Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, a partir do verso 16. A palavra do Senhor nos ensina assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei ali um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, e tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. No capítulo 17 do livro de Atos, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo numa grande cidade, a cidade de Atenas. E ao chegar ao lugar, ele não se conforma com a idolatria, pois ele sabe que toda idolatria é uma cortina de fumaça que impedem os homens de conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor das suas vidas. Pois enquanto eles servem e cultuam e adoram imagens de escultura que não podem ver, que não podem ouvir, que não podem andar, eles têm as suas mentes fechadas para buscarem o único e verdadeiro Deus, que só pode ser adorado em espírito e em verdade. Mas hoje eu queria falar como é que os atenienses reagiram à palavra de Deus, porque tem muita gente que reage à palavra de Deus de maneira semelhante como os atenienses reagiram. Como é que foi que eles reagiram à palavra que foi pregada? Primeira coisa que esse texto nos ensina
vai surgir nos versículos 18 até 21. Ele vai dizer o que aconteceu, mas o versículo 21 é chave, que diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. O que esse texto nos ensina é que aqueles homens viam tanto a filosofia quanto o pensamento religioso e a fé que Paulo professava como uma forma de entretenimento. Algo que nós podemos assistir, ouvir, mas que não faz a mínima diferença na nossa vida. Eles iam ao Areópago para desfrutarem de momentos agradáveis, verem os amigos, ouvirem as novidades políticas, sociais e até mesmo religiosas. Eles não estavam buscando a Deus, nem queriam de fato aprender algo novo. Eles queriam ter momentos agradáveis. E há muita gente hoje que vem às igrejas com o mesmo propósito dos atenienses. Eles vêm para ver os amigos, para desfrutar de um tempo diferente, quem sabe até para saber as novidades do mundo religioso, mas esqueceram da razão principal porque a gente presta culto a Deus. A gente vem buscar o Senhor, e a gente vem para adorar o Senhor. O que esse texto me move o coração é que a gente tem que ter em mente o que significa cultuar a Deus. O que é culto? Cultuar a Deus é encontrar-se com Ele. Eu tenho um encontro marcado com meu Deus. E é por isso que eu vou ao templo. Porque eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu tenho um encontro marcado com os meus irmãos, é verdade. Mas se não tiver um irmão aqui nesse lugar, eu não vou deixar de cultuar o meu Deus. Porque eu tenho um encontro marcado com o Todo-Poderoso Senhor da minha vida. A terceira coisa que culto significa é que quando a gente conhece a Deus assim, quando a gente vê a revelação de Deus na nossa vida, e quando a gente coloca a boca no pó, sabe o que acontece? É impossível que você não se veja a si mesmo. E é por isso que culto envolve uma coisa muito estranha e que não é normal para a gente, mas que acontece do fundo da alma: confissão de pecados. Porque quando a gente vê a glória de Deus e a gente adora porque esse Deus vivo, tremendo, toca a nossa vida, eu olho para mim mesmo e eu vejo os meus defeitos, os meus problemas, as minhas lutas e os meus pecados. E aí eu posso falar para Deus o que eu sou, o que eu estou sentindo, mas eu posso falar para Deus que eu preciso ser transformado. E culto é esse encontro com Deus que me leva a adorar, mas que me leva a enxergar o que está acontecendo aqui dentro da minha alma. É tremendo, queridos, isso. E não é uma coisa que faça parte de uma liturgia, é uma coisa que nasce do fundo da alma. Às vezes quando eu desço aqui, ou quando as pessoas sobem aqui, a gente vai orar pelas situações da vida, eu sempre pergunto pelo que eu devo orar, e sempre tem um motivo, uma situação, uma solução necessária, mas muitas vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, o senhor precisa orar por mim, porque minha vida está com aquele problema, mas eu tenho que mudar nisso e naquilo. E sabe aquela confissão que vem do fundo da alma, e você se sente o menor de todos os homens da face da terra? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas aí a gente lembra que aquela pessoa não está falando comigo,
A gente só está do lado daquela pessoa como um intercessor, mas a gente, os dois, estamos olhando para cima e dizendo: Senhor, Tu estás ouvindo, então revela a Tua graça. Porque culto é também restauração da nossa vida. A gente tem um encontro com Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente cai com a boca no pó, a gente, quando se levanta, se é que consegue se levantar sem Deus colocar a mão e puxar a gente diz: olha, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho esse problema. E sabe o que Ele faz? Ele toca a nossa vida de uma maneira transformadora. E isso a gente vai encontrar na Bíblia. Lá no livro de Isaías, por exemplo, está lá Isaías, e ele tem um encontro com Deus no templo, e ele enxerga a grandeza de Deus, e na medida em que ele está enxergando a grandeza de Deus, ele se rende a esse Senhor. Mas quando ele se rende, ele começa a confessar, e ele diz: ai de mim que sou pecador, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo tenho os lábios impuros. E de repente o Senhor diz para o anjo que está lá: pega a brasa viva do altar. E lá vem o anjo com a brasa viva do altar, e essa brasa viva do altar toca os lábios de Isaías, como se Deus tivesse: eu estou te perdoando, eu estou te lavando, eu estou te transformando. Culto não é apenas uma festa de entretenimento, um show gospel. Porque se for, você não vai aguentar ficar aqui muito tempo. Tem muita coisa melhor do que um culto, em termos de entretenimento. Mas se você viver um encontro com Deus, se você viver um encontro com Deus, se você sentir a presença de Deus no teu coração, se você puder perceber a graça de Jesus envolvendo a tua vida, então você vai se tornar um adorador. E o adorador, ele confessa os seus pecados, é restaurado pela graça de Deus, tocado pela brasa do Senhor que transforma a vida. E sabe o que acontece? O culto não termina quando termina a música ou quando as portas do templo se fecham. Cada um de nós saímos daqui para servir ao Senhor em qualquer lugar, e o culto continua através do serviço da nossa vida de um adorador. Em Atenas, aquele povo estava preocupado com entretenimento, mas Paulo estava preocupado em ser um adorador. Em Atenas, aquele povo foi capaz de ouvir Paulo, enquanto aquilo que ele falava pudesse ser acrescentado como mais um ponto da sua religiosidade. Por quê? Porque nós temos uma grande tendência de, enquanto celebramos esse entretenimento, a gente acrescentar alguma coisa, mas nunca ser confrontado pela palavra. Quando Paulo começou a falar alguma coisa que exigia decisão e confrontava a vida, aqueles homens disseram: não quero mais ouvir você. E de ouvintes e de entretenimento, eles se transformaram em zombadores. Olha só, outro dia você fala essas coisas, para de encher a paciência da gente, vai embora, ô pregador, vai embora, está abusando da nossa hospitalidade. E assim acontece com o culto do entretenimento. Toda vez que nós somos confrontados pela palavra de Deus, a gente vai procurar um outro entretenimento. Mas o culto do adorador, toda vez que nós somos confrontados pela palavra, pela presença viva do Senhor, nós somos transformados e renovados na graça do nosso Senhor Jesus. Tem muita gente que frequenta a igreja porque faz parte de um costume religioso. Talvez você venha acompanhando o seu esposo ou a sua esposa
Talvez você venha porque o seu pai ou a sua mãe exige que você venha. E aí você transforma esse tempo num tempo de entretenimento. Bom, já que eu tenho que vir, eu vou aproveitar. Mas eu quero dizer para você que isso não enche o coração e muito provavelmente, à medida que o tempo passa, isso se transforma tremendamente enfadonho para você. Agora tem uma coisa que vai fazer diferença na tua vida. Se você tiver um encontro com o Senhor Jesus, vai mudar a tua vida. E sabe, a adoração vai ser algo espontâneo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, olha, uma pessoa que me ama muito e que eu amo muito, disse, você virou rato de igreja. E ela começou, essa pessoa, a chorar. Eu disse, por que você está triste? Isso não é crítica, é elogio. Como assim, pastor, que é elogio? É elogio. Porque se você tem prazer de estar na casa de Deus, é porque você é adorador. Porque senão não teria prazer de estar na casa de Deus. O que a gente tem que orar é que não outro sentimento a não ser um encontro com Deus possa acontecer com essa pessoa amada, senão nunca vai entender o que está acontecendo no teu coração. Eu quero desfrutar da sua bênção, da sua paz, da sua presença, porque só tem sentido isso aqui se a gente tiver um encontro com Deus. Agora, como é que a gente consegue ter um encontro com Deus? A Bíblia é muito simples. Ela diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Jesus dessa maneira, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Eu ainda não encontrei alguém que quisesse de fato ter um encontro com Deus, conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, sentir o seu toque, ter uma experiência viva com o Deus vivo, que ele não tivesse ouvido e de alguma maneira tocado esse coração. Eu não quero simplesmente outro entretenimento, tem tantos outros melhores. Mas se for possível, se é verdade o que esse pregador está falando, eu queria te conhecer, meu Deus. E sabe, essa é uma oração tremenda. Apesar de ser simples, ela é tremenda. Porque Deus ouve e responde. Deus ouve e responde. Alguns anos atrás, uma senhora que tinha sido criada dentro de um terreiro de Umbanda, ela não conhecia mais nada a não ser isso. Teve um acidente. Ela estava dançando num círculo de pólvora e pegou fogo no paramento, na roupa. E ela foi parar no hospital. E quando chegou ali no hospital, ela entrou em crise. Ela disse assim: que Deus é esse que enquanto eu o adoro, ele tenta me matar? E aquilo ficou muito forte na mente dela. Ela saiu do hospital, um dia estava dentro do ônibus e indo para o trabalho. E ali no ônibus, segurando ali em pé, ela fez uma oração. Se existe um Deus que eu não conheço, diferente de tudo que eu já ouvi e aprendi, que é o Deus verdadeiro, eu quero conhecer, que Ele se revele a mim. E se os caminhos que eu estou seguindo não são os caminhos dEle, que Ele me impeça, que Ele feche as portas. E aí duas coisas aconteceram. A primeira delas é que essa mulher que frequentava aquele terreiro de Umbanda há tantos anos, toda vez que tentava ir para aquele lugar, ou o carro quebrava, ou ela se perdia, e durante várias semanas seguidas ela não conseguiu chegar naquele lugar. Até que um dia ela estava muito brava, porque ela não conseguia chegar, e ela disse: mas por que eu não estou chegando? E ela lembrou da oração:
Se existe um Deus diferente, verdadeiro, que pode ouvir a minha oração, me impeça. E aí ela ouviu lá dentro da mente dela, não era uma voz: você não me pediu? E ela ficou preocupada e disse: e agora? E aí ela perdeu o emprego. E aí muita gente está dizendo: está vendo? Você não vai no terreiro, é por isso que você está perdendo o emprego. Mas Deus tinha um propósito. Ela arrumou um novo emprego, até melhor do que o outro. E ela começou a trabalhar com o diácono da minha igreja. Sabe aqueles diáconos assim que não param de falar de Jesus? Daqueles. E todo dia aquele homem anunciava Jesus para ela. Todo dia ele abria a Bíblia e estudava a Bíblia com ela. Até que chegou um dia em que ela conheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu nunca vou me esquecer do testemunho daquela mulher. Ela dizia assim: eu creio que naquele dia em que eu estava dentro de um ônibus, e que eu não sabia para quem eu estava orando, mas que eu disse que de toda a minha alma eu queria conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Ele ouviu a minha oração. E se hoje eu estou aqui, dando esse testemunho, e depois ela foi batizada, é porque Ele ouviu a minha oração. Hoje eu queria convidar você para fazer uma oração parecida com essa. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero ter um encontro contigo. Eu não quero ter uma religião, ou um lugar, ou um costume, ou uma tradição. Eu quero te conhecer, Jesus. Se existe, se é verdade o que esse pregador está falando, eu quero experimentar na minha vida. Sabe por que eu falo assim para você? Porque eu fiz essa oração quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu ouvi um maluco dizer que Deus falava com ele, eu disse: se Deus pode falar com as pessoas, eu quero ouvir a voz dele. E não me arrependo. E se eu estou aqui, não tem nada a ver com a minha herança, com a minha tradição, mas tem a ver com um dia que eu encontrei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu o conheci. E eu me transformei num adorador, não porque eu tenho uma obrigação religiosa, mas porque eu pude dizer para Ele que eu sou pecador, que necessito da sua graça e posso ser lavado no seu sangue todo dia. E cada dia Ele está trabalhando na minha vida. Eu não estou pronto, e não tem ninguém pronto nessa terra, porque todo dia eu preciso ter o meu encontro com Jesus. E nesse encontro Ele vai trabalhando a minha alma. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e Ele vai falar aí na tua mente, você não vai ouvir nenhuma voz, você vai ouvir só o teu pensamento, mas o teu espírito, o Espírito de Deus estão conectados, e o Espírito de Deus fala para o teu espírito: filho, você quer ter um encontro comigo? Quer experimentar esta espiritualidade que é diferente da tua religiosidade? E hoje eu queria convidar você, se você estiver ouvindo essa voz do Espírito de Deus dentro da sua alma, a dar um passo de fé. A Bíblia diz que se a gente busca o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, Ele se revela a nós. Ele vai ouvir a tua oração hoje. E quando Ele ouve, e quando Ele toca, e quando a gente sente o mover de Deus na nossa vida, eu vou me tornar um adorador espontaneamente. Ninguém vai conseguir segurar isso em você.